Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo à resolução de questões da prova de atualidades da Banca Fundep e do concurso do DEMAI, tá bom? Nesse nosso encontro de hoje, nós trabalharemos aí a resolução da questão da prova de nível superior. Mais uma vez a Fundep veio aí mostrando as suas características na nossa prova. Ela não destoou daquilo que ela tradicionalmente já faz em outros processos seletivos. Então, foi uma prova de nível fácil para nível médio. Nós não tivemos questões que foram tão densas ou com questões com nível de dificuldade tão grande. E, portanto, basicamente, a prova de nível superior, ela tem uma característica de ser fácil a média, tá bom? É muito importante destacar também que nesse processo de seleção, a Fundep tratou de vários temas que foram trabalhados justamente aqui no nosso curso, né? De atualidades, inclusive comigo mesmo, né? Professor de atualidades aqui no cursinho ICL. Então, basicamente, os alunos que fizeram o curso, os alunos que apareceram no aulão, tiveram a felicidade de encontrar os mais diversos temas relacionados que foram trabalhados aí em sala de aula, que foram comentados no aulão, tá bom? Você que não fez o nosso curso, eu espero aí que você também tenha sido aprovado, que você seja feliz aí nesse sistema, tá bom? E aí vocês vão acompanhar tanto quem fez, quem não fez. Peguem a sua prova aí e vamos coordenar aqui o gabarito dessas questões em conjunto, beleza? Então vamos lá. Provinha nível superior de Uberlândia no concurso do DEMAI. Primeiramente, ao afirmar que a pedofilia, questão 21, né? Ao afirmar que a pedofilia compromete a autoridade moral e credibilidade ética da igreja, o pontífice reconhece que, vamos lá, o Papa, aí nós precisamos ler o texto, né? O Papa Francisco, ao se reunir com os bispos no mundo inteiro para discutir o combate à pedofilia, afirmou que esse fenômeno é um fenômeno escandaloso. Afirmou que esse fenômeno escandaloso compromete, olha só, a autoridade moral e a credibilidade ética da igreja. Segundo o pontífice, a desumanidade desse fenômeno em nível mundial se torna ainda mais grave e escandalosa na igreja, porque está em contraste com a sua autoridade moral e a sua credibilidade ética. De acordo com o Papa, a igreja seguirá 8 diretrizes: tutela das crianças, seriedade impecável, com a garantia de que a Santa Sé não poupará esforços para entregar criminosos à justiça. Uma verdadeira purificação. Uma verdadeira purificação. Sem cair na armadilha de acusar os outros. Melhorar a formação para o sacerdócio, reforçar as linhas guia das conferências episcopais, acompanhar as pessoas abusadas, se empenhar no mundo digital e enfrentar o turismo sexual. Então, a igreja frente à pedofilia vai promover tudo isso aí que nós acabamos de ler. Essas 8 diretrizes para combater a pedofilia. Então, ao afirmar que essa pedofilia compromete a autoridade moral e a credibilidade, o pontífice reconhece que os acusados de pedofilia são hereges e por isso devem ser excomungados. Necessariamente, olha só, em momento nenhum o texto abordou essa ideia do processo de excomungação. O que é excomungar? Não ser mais comungado. Você não pode, portanto, então receber a
vamos dizer assim, o corpo de Cristo que é construído lá durante a cerimônia das missas, né? O processo de ritual. Então, os acusados podem até ser hereges. O que são hereges? Vão contra a igreja, mas em momento algum falou em processo de excomungação. Então, essa questão ela é muito específica e se o texto não falou nada sobre isso, ela não é uma resposta adequada para nós. Os membros da igreja são os únicos capazes de combater a pedofilia? São os únicos capazes de combater a pedofilia? Não, né, pessoal? A gente tem grupos aí mundiais que lutam contra a pedofilia. A má formação para o sacerdócio é a principal responsável pela existência da pedofilia? A gente viu que o texto até falou sobre a formação episcopal, né? Mas, necessariamente, não é somente a má formação do sacerdócio que cria a existência da pedofilia na igreja. Não. Nós temos uma série de outras questões, como, por exemplo, né, o desvio de ética e moral do indivíduo, né? Às vezes ele já tem uma tendência criminosa, ou ele tem aí algum tipo de problema sexual, né? Então tudo isso aí são problemas para a formação dessa pedofilia. E aí, portanto, nós temos a letra D como resposta da nossa questão. A pedofilia é cometida também por membros da igreja, apesar de ser vista como um pecado. Então, a letra D é a mais adequada. Ela não é tão ampla, nem tão específica e trata sobre o assunto que o texto nos trouxe. É muito importante destacar isso para vocês. Sempre que nós temos um texto nas questões, nós temos que focar nele, né? Eu não posso responder nada além e nem aquém daquilo que o texto apresentou. Eu não posso inventar coisas na minha cabeça. Então, basicamente, com essa intenção aí de análise do texto, seus conhecimentos sobre pedofilia dentro da Igreja Católica, as ações para combate desse fenômeno, nós temos a resposta aí, letra D. D de deu bom para nós. Deu bom para nós porque está todo mundo aprovado, feliz da vida, beleza? E aí nós vamos para a questão 22. Questãozinha 22, além de um texto, também tem o quê? Duas alternativas. E aí ele vai perguntar assim, ó, a respeito dessas alternativas e da relação proposta entre elas, assinale a alternativa correta. Professor, como assim relação entre elas? Se é uma relação de conclusão, se é uma relação de explicação, se é uma relação de afirmação da um quanto a dois, entendeu? Então, essas relações podem ser criadas aí na resolução da questão. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, deu poucas esperanças a quem reivindicava um espaço para os esportes. Ai, ai, ai. Senhor, eu estava fazendo a prova, eu nunca ouvi falar de esportes. O que é esporte? São os esportes eletrônicos. São jogos eletrônicos, campeonatos eletrônicos, né? Nós temos alguns jogos aí que são sempre lembrados. Por exemplo, o LOL. O LOL é um e-sport, onde nós temos aí vários campeonatos, onde tem uma grande quantidade de pessoas que participam desses eventos. Tanto é que esse sistema aqui é um sistema que gera muito dinheiro em determinados campos econômicos, tá bom? Então, basicamente, o que são os esportes? São os esportes eletrônicos, jogos eletrônicos, RPG, entre outros aí, tá bom? Não podemos ter no programa olímpico um jogo que promova violência, disse ele. Eles, do nosso ponto de vista, são contrários aos valores olímpicos e, portanto, não podem ser aceitos. Então, essa questão aqui, ó, dos esportes é uma questão tratada pelo Thomas Bach como o quê? Uma influência à violência, né? Então, vamos lá. Considerando esse texto, analise as seguintes afirmações
e a relação entre elas. Então vamos lá, né? Questãozinha 22. Ao contrário do que aconteceu nos Jogos Olímpicos de 2016, os chamados esportes serão aceitos na Olimpíada de Tóquio em 2020. A gente acabou de ver que o cara aí, ó, o presidente do comitê, falou que eles não vão fazer o quê? Parte desse processo. Portanto, a número 1 é falso. Se a número 1 é falso, significa que não há relação nem entre a 1 e a 2. E aí, basicamente, a gente tem que analisar a número 2 como se fosse isolada. Há uma barreira crucial que está impedindo as competições de videogames de ganharem espaço nas Olimpíadas. A violência. Opa! Justamente tanto que o texto, o próprio presidente do Comitê Olímpico diz isso, né? Não podemos ter no programa um jogo que promova a violência. Então, basicamente, qual que é o entrave que os esportes, eles têm aí na sociedade em geral, né? E aí nós temos como resposta a letra D, né? A afirmativa número 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Vixe, trem aqui caiu aqui. Caiu de tão bom que é esse negócio aqui e nós fomos aprovados nesse concurso aí. Fechou? É nóis. Então, a letra D é a resposta da nossa questão 22. Questão 23, meus amigos, também tem o quê? Também tem um texto e necessariamente também há uma relação aí de afirmativas. Considerando esse contexto, avalie as seguintes afirmativas e a relação propostas entre elas. Então vamos lá. Questão 23. Vamos ler o texto primeiro. Antes, né? Conforme a pesquisa de demanda turística internacional no Brasil, divulgada pelo Ministério do Turismo, Uberlândia concentrou em 2018 6,2% de todas as viagens de negócios e eventos, convenções realizadas por estrangeiros em Minas Gerais no ano passado. O desempenho se manteve o mesmo de 2017 e foi maior que o registrado em 2016, quando a procura representou apenas 5,7% dos destinos mineiros apurados. Na categoria Outros Motivos, que desconsidera o turismo de negócios e lazer, o município se figura na segunda posição estadual. Então o que ele está falando, pessoal? Da característica que Uberlândia tem por conta da sua centralidade, né? Do seu fácil acesso, da sua localização extremamente favorável. Aqui nós temos BRs extremamente importantes que ligam Brasília a São Paulo, ligam Uberlândia a Belo Horizonte, ligam a Uberlândia ao Rio de Janeiro, ligam, portanto, aí a várias cidades aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, Uberlândia é o coração pulsante aí nesse sistema de localidade. E, portanto, as pessoas acabam escolhendo Uberlândia para poder fazer o quê? As suas reuniões, os seus negócios, tá bom? Nós dizemos que Uberlândia tem hoje uma tendência, a logística muito forte, a atividade de logística, e junto com a atividade de logística também é uma cidade de business, né? Business, ou seja, negócios. Então, vamos lá. A relação da 1 com a 2 aí, vamos ver. Beleza? Questãozinha 23. Vamos lá. De acordo com a pesquisa da demanda turística internacional, divulgada pelo Ministério do Turismo, Uberlândia ocupa a segunda posição, com destino de negócios e eventos com a convenção em Minas Gerais. Vamos ver isso lá? O desempenho manteve 2017, aqui ó, na categoria Outros, que desconsidera o turismo de lazer e negócio, também figura na segunda posição. E aí a número 1 diz justamente o quê? Tendência divulgada pelo Ministério, Uberlândia ocupa destino de negócios e eventos. Justamente, portanto, a número 1 é verdadeira. Ok. A 2. A cidade conta com o maior e mais moderno aeroporto de Minas. Aí ficou falso, né, só? A gente sabe que Uberlândia, apesar de tudo, ainda não tem um aeroporto tão desenvolvido, não tem um aeroporto de tecnologia de ponta, né?
Aqui em Minas Gerais nós temos, por exemplo, o aeroporto de BH, né? Um aeroporto internacional, tudo mais, extremamente evoluído. Então Uberlândia perde nisso daqui. Então a 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Vamos ver se nós achamos a resposta. A 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Vamos achar isso daqui. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Letra C. C de concursado. Agora eu sou feliz da vida, e paz, organizando as minhas férias lá com o meu dinheirinho que eu vou receber e tudo mais. Isso daí. Feliz demais por vocês. Fechou? Então a resposta é letra C. Questão 23, letra C. Desculpa, deixa eu passar mais um aqui. A origem do conflito de que trata o texto. Tem como resolver a questão sem ler o texto? Não tem, pessoal. Não tem, tá bom? A condenação dos líderes separatistas da Catalunha, lá na Espanha, nessa segunda-feira, gerou uma série de protestos na comunidade autônoma, com o epicentro em Barcelona, aonde os atos bloqueiam o El Prat, o principal aeroporto da cidade. Os moços, polícia catalã, atacaram uma parte dos manifestantes, que tentaram ultrapassar uma barreira policial. A ação foi convocada pela plataforma Tsunami Democrático, que distribuiu no aeroporto cartões de embarques falsos e convocou a população a ir até o final, né? Então, necessariamente, do que ele está falando? Da tensão lá na Espanha com a sua província Catalunha, né? A Catalunha e a Espanha sempre tiveram relações um pouco complicadas. Tanto é que a Catalunha não se acha parte do grande sistema, do grande reino espanhol. Então, basicamente, ela tem um movimento muito forte, um movimento separatista de independência. E isso gera aí, muitas vezes, embates entre Madrid e entre a Catalunha, né? Vamos dizer assim, né? A parte da Espanha real e a Catalunha. Então, nós temos essa tensão aí. E aí ele está falando sobre a prisão dos nossos líderes da Catalunha, que geraram alguns conflitos, né? E aí, portanto, qual foi necessariamente a relação que surgiu aqui, né? Deixa eu pegar minha provinha aqui. Qual foi a relação? Por que esse conflito surgiu? Desejo de emancipação existente em uma região do território espanhol? Isso mesmo. Resposta, letra A. A de aprovados nós estamos. Ih, bom demais. Comportamento violento da polícia catalã? Nada a ver, né? Nada a ver. A origem do conflito foi por causa da violência da polícia? Não. A gente sabe que a origem do conflito é por conta de um movimento separatista e tudo mais. O autoritarismo dos moços em relação à condenação? Nada a ver, né? Combate à distribuição... A distribuição dos cartões foi uma manifestação contra qual decisão? A decisão que incrimina lá os nossos sistemas aí, beleza? Agora que eu descobri que eu tenho isso aqui, e aí eu consigo passar isso aí lá. Isso aí, bom demais, né? Já está até acabando aqui, já cheguei na questão 25, agora que eu descobri isso. Muito bom, muito bom. Isso aí, o professor é meio doidão mesmo, viu, gente? Vamos lá, fazer a questão 25. Só para fechar aqui, né? Qual que é a resposta? Tem até... Qual que é a resposta? Questão número 25. Fechou? Oh, perdão. Resposta letra A. Tá bom? A. Fiquei empolgadinho com isso aqui. Então vamos lá. Questão 25. Embora as consequências da saída do Reino Unido não estejam claras, a conclusão desse processo implicaria uma série de possíveis desdobramentos no Reino Unido, entre os quais está
E aí, obviamente, que ele está falando do Brexit, né? Brexit é a saída dos países que compõem o Reino Unido do bloco da União Europeia. Vamos ver. Nem todas as consequências estão claras, já que esta é a primeira vez que alguém abandona o bloco econômico desde a sua criação em 93. Mas já há previsões do impacto na economia, na política e na sociedade, tanto do Reino Unido quanto da Europa. A polêmica começou em junho de 2016, quando os britânicos votaram por romper com a União Europeia, o chamado Brexit, né? Fusão das palavras saída e britânica, em inglês. O resultado expôs uma rixa entre diferentes segmentos da população, que causou a queda do primeiro-ministro David Cameron, substituído por Theresa May, que também renunciou por conta do Brexit. Esqueci do negocinho aqui de novo, ó. Que saiu. Então, a queda do David Cameron, a substituição da Theresa May, que também renunciou por conta do Brexit, tá bom? Então, quais as consequências do Reino Unido? Entre elas está o quê? Vamos lá. O fim da circulação da Libra? Não, pessoal. A Libra é a moeda da coroa ou da rainha, né? Então, não é. Renegociação de tarifas comerciais com os demais países do bloco? Opa, isso aqui pode ser, né? Tanto é que isso daqui é um problema econômico que vai ter que se enfrentar a partir de agora. Proibição da circulação de britânicos em países da União Europeia? Opa, pode ser uma possível resposta, né? Um problema social. D. Diminuição da autonomia britânica para firmar acordos comerciais. Não, né, pessoal? Vai aumentar a autonomia, né? Porque até então eles tinham que consultar a União Europeia para poder fazer esses acordos. Então a letra D não é nem a letra A. Ei, professor, então a número 25 tem duas respostas. Não estou falando isso não, tá bom? Toma cuidado com isso. Olha só, proibição da circulação de britânicos em países da União Europeia. Pessoal, então o britânico não vai poder mais ir na França, não vai poder mais ir lá na Alemanha? Claro que ele pode, só que agora ele vai ter todo um processo burocrático de entrada e saída de países como em qualquer outro no mundo, né? Então, eu vou proibir que o inglês vá visitar a família na França? Não, só que agora ele terá o quê? Um processo burocrático para poder entrar lá. Portanto, a resposta mais adequada é a letra B, a renegociação de tarifas comerciais com os demais países do bloco, perfeito? Então, tá aí o Brexit, né? Pessoal, portanto, nós encerramos aqui a nossa resolução de questões. Gostaria de agradecer você pela paciência, pelo carinho, por ter chegado até aqui, tá bom? Espero que você tenha acertado todas as questões de atualidades e, acima de tudo, que você seja feliz nessa nova jornada na sua vida, tá bom? Se nós reclamamos tanto do funcionário público, né? Então, se agora eu sou um funcionário público, o que eu faço a diferença, né? Não vamos estremecer nessas bases não, tá bom? Pessoal, grande abraço para vocês. Tchau!